Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, na nossa 7ª jornada pedagógica, um caminho para o registro a partir do cotidiano planejado e vivido. Hoje, dia 1º de julho de 2022, o tema que nós escolhemos foi a relação entre a fotografia e o texto escrito. É um excelente tema que veio e só agregou o nosso trabalho durante esse semestre. Então iniciamos apresentando todos os funcionários aqui presentes. Começamos pela Aparecida, nossa diretora, eu, Amanda, coordenadora pedagógica, Alex Daniel, auxiliar administrativo, Sueli Luiza, professora volante, Grace Frias, professora, Ruth Santiago, professora, Michele Alcântara, professora, Fabiana Pontes, auxiliar de sala, a Daniela, cozinheira, Tainá, cozinheira e a Cristiane, auxiliar de limpeza. Começamos o nosso trabalho com essa frase que fala um pouquinho sobre nossas vivências, que é: trabalhar com crianças quer dizer ter que estar em contato com poucas certezas e com muitas incertezas. O que nos salva é o buscar e não perder a linguagem do estar maravilhado que perdura nos olhos e nas mentes das crianças. É necessário coragem de produzir obstinadamente projetos e escolhas. De Lores Malaguzzi. Agora eu passo a fala para a professora Sueli. Eu sou a professora Sueli e estarei falando um pouquinho sobre a relação entre a fotografia e o texto escrito. A fotografia é um registro pedagógico que requer uma concepção muito séria. E todos os registros eles são importantes e revelam a expressão e a subjetividade de cada professor, ou seja, cada registro que o professor ele compõe, que ele faz em relação ao seu cotidiano com as crianças, ele tem a particularidade de cada um deles, E a minha particularidade em relação a essa relação do texto escrito e a fotografia, para mim é bem mais fácil escrever sobre a cena, sobre o tema, sobre algo. A foto, eu já não sei tirar muito bem a foto, não consigo tirar uma foto legal, às vezes tiro muitas fotos, e aí eu apenas escrevo e fico meio que sem foto, mas uma foto, ela pode falar sim, por si só, sobre aquele cotidiano vivido. Mas quando nós colocamos uma escrita em relação a como foi aquela foto, então a gente tem algo mais completo, a gente consegue ver mais coisa além da foto. A gente vê algo por trás, A gente vê a intenção do professor e vê a intenção da criança dentro daquele momento que foi preparado para ela e com ela. Então essa relação do texto e da fotografia, hoje eu considero bem mais importante e bem mais positivo para o cotidiano de uma sede, de uma escola como a educação da criança e como educação para o professor e como a vida para a gente, Olá, sou a professora Ruth. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o foco e a intenção da fotografia. Quando lemos a palavra foco, pensamos então muito numa função técnica, Mas quando usamos uma câmera ou um celular na questão do registro, o foco precisa ter uma intenção. Então, não tirar uma foto por tirar. Então, eu preciso ter um olhar singular para aquele momento, E não como uma foto nítida, mas essa foto ela precisa me revelar algo. É como se fosse uma câmera interna. Então, o professor ele precisa ter esse olhar com uma intenção. Então, não somente clicar um momento, X, mas o que esse momento ele vai me trazer ao fotografar. Então, é importante que esse professor ele tenha dentro de si um olhar singular para cada momento, seja uma proposta,
seja ali um momento em que as crianças estão criando algo. Então, quando o professor ele tem esse olhar, ele consegue fotografar uma imagem com um foco, uma boa intenção. Agora eu passo a minha palavra para a professora Grace, que vai falar um pouquinho sobre a ferramenta de investigação e potência para a documentação. Eu sou a professora Grace e vim falar um pouquinho para vocês da escrita perante a fotografia. Bom, a escrita, assim como a fotografia, revela o olhar do professor e todas as escolhas que precisam fazer para organizar o registro e compor a relação de texto e imagens. Existem professores mais descritivos, mais poéticos, que entrelaçam mais facilmente vários saberes, e todos são válidos. A diversidade de formas de fazer e expressar é enriquecedora para o grupo docente. Imagina, que tédio seria todo mundo fazer igual. Por isso também reforça a necessidade da autoria e criatividade docente. Sem passos a seguir, modelos, tabelinha ou dicas que tantos fazem sucesso. O convite é para destruir fotografia posada, comprovativa e ilustrativa. Agora segue um exemplo vivo entre a prática, e a teoria. Então, esse é um pequeno registro e uma fotografia. Então, como essa fotografia ela pode dar potência à minha escrita? Aqui tem um pedaço do registro, o diário de bordo, onde eu relatei um pouquinho sobre essa proposta ao lado com a fotografia e como foi importante, Você consegue observar a fotografia e consegue ali fazer um texto com mais detalhes, como se essa fotografia ela mostrasse algo além. Então a gente observa o Cauê, dentro da bacia. Então a gente consegue detalhar, com mais profundidade a intenção de cada atividade proposta. Tivemos uma dinâmica onde foram algumas cenas onde toda a equipe ela pôde observar essas cenas, que são fotografias tiradas pela professora Ruth e que são brincadeiras no parque com cantos organizados, mas ao mesmo tempo as crianças organizaram seus cantos. E numa das fotos nós temos o Benjamin, que nós temos observado também no cotidiano que ele gosta de brincar sozinho, ele é organizado em suas brincadeiras, então ele usa panelinhas, ele não tem uma escolha só como se fosse um carrinho, não, ele tem bonecas em suas brincadeiras, ele tem panelas, então ele tem uma organização muito interessante de ser e de fazer o cotidiano dele, E do outro lado temos outra foto que também foi organizada no parque, onde as crianças têm uma cabana com cadeiras, com tecido por cima, tem almofadas e os brinquedos que elas escolheram, no caso a Marina e a Eloá. Mas elas, mesmo dentro dessa cabana, elas estão observando o lado de fora, o que está acontecendo ali, as duas olhando ao mesmo tempo, observando alguma coisa que interessa a elas, mas transmite paz ali dentro, transmite observação, transmite escolha e transmite também a intenção da professora naquele dia para com o grupo dela. Bom, essas imagens ela mostra pra gente como que é o faz de conta. O faz de conta, ele estimula as crianças a assumir diferentes personagens, assumindo papéis sociais. A primeira imagem, ela mostra apenas os elementos da brincadeira, escondendo o protagonista das propostas. Já a segunda imagem mostra como a brincadeira do faz de conta tem uma relação com a vivência no cotidiano de cada criança. Assim, ela reproduz momentos significativos, como o cozinhar. Através do cozinhar é que eles vê com os pais fazendo,
até mesmo na escola, eles sentem a vontade de reproduzir, tornando eles protagonistas de algo tão importante e tão grandioso. Meu nome é Cristiane, vim falar um pouquinho da cena, como podemos contribuir para a nossa prática. Bom, na primeira foto eu vejo o respeito de cada um, na segunda a observação e na terceira foto eu observo muito a compreensão de cada um para preparar a sua própria alimentação. Oi, meu nome é Tainá, eu sou cozinheira e nessas cenas eu vejo a importância que tem deles ir para uma feira, que eles mostram que eles são capazes de ir para uma feira, escolher as próprias frutas, manusear elas, escolher o que quer comer e, claro, a gente ajuda eles a manusear, ou as coisas de cortar é a gente que corta, só que eles pegam com a própria mãozinha deles, tudo que eles querem, escolhe as frutas que comem, as frutas que mais gostam. E assim a gente tem que dar mais capacidade, mais autonomia para eles. Oi, meu nome é Fabiana, sou auxiliar de classe aqui do SEI. Eu sempre vivencio vários momentos com os alunos, porque eu passo por todas as salas, acompanho os professores no dia a dia. Nessa foto, o Arthur pegou um livro e falou assim: "Pro, vou ler uma historinha para você". Aí eu sentei ao lado dele, prestei atenção na historinha. E foi legal também porque eles levam isso para casa. Eu fui entregar ele no portão um dia pro pai e o pai falou assim: "Quem é a Pro Fabi?" Que o Arthur falou assim, que sentou para ouvir ele contar uma história. Então isso é bem legal porque a gente faz um vínculo, né, com as famílias e eu acho que isso é muito importante. Bom, essa sequência fotográfica, né, ela traz assim, né, a sequência dos brinquedos não estruturados, né? O que essa cena mostra, assim, né? É bem uma sequência da concentração, da torcida, da amiga do lado, né? E a sequência mesmo fotográfica, ela contribui, né, para uma visão e para trazer dentro da nossa prática, né, a importância de propor, né, a diversidade de materiais, usar os materiais reciclados, né? Trazer para aquele momento, né, de brincadeira, mas uma construção, uma autonomia, né, e assim, a cooperação entre as crianças, né, que é muito importante. Então essa sequência ela nos deixa bem clara assim, a importância da cooperação e de você dar autonomia e proporcionar para a criança, né, momentos assim. Essa sequência é sensacional. Essa dinâmica, né, o chá literário, a primeira cena ela vai mostrar uma cena simples de uma mesa com as xícaras e a segunda ali as crianças, né, interagindo nesse território. E foi importante porque muitas das vezes esses momentos as crianças conseguem se expressar, usar a linguagem uns com os outros. Então essas propostas elas acabam trazendo autonomia. Então a gente observa as falas, como que eles conversam entre si. Então o registro ele fica muito rico quando existe um diálogo, né? Então momentos assim, eles acabam proporcionando mais diálogos para o nosso registro escrito. Então essa fotografia mostra ali a Maria Alice conversando com a sua amiga. Então o professor ali, ele fica atento ao que aquela criança está conversando com a outra e registra. Então é como se eu congelasse aquele momento e quando eu olho novamente essa imagem, eu consigo ali escrever com muita riqueza.
Bom, agora eu vou falar da dinâmica da roda de conversa e dos indicadores Mirim. Os indicadores Mirim foi a forma que encontramos para dar voz às crianças através de uma escuta onde percebemos que as crianças queriam mudança e melhoria no nosso parque. Perante os indicadores Mirim, podemos dar voz e autoria democrática de escolha, trabalhando direito e deveres. As falas das crianças contribuíram para o meu registro perante as práticas do meu dia a dia. Já na segunda imagem, podemos observar uma roda de conversa e a importância que ela tem para ajudar as crianças a ouvir o outro e ter voz perante o grupo. Na fotografia, podemos observar que todos estão atentos, ouvindo e vendo os gestos da professora, esperando a próxima ação. Eu sou Aparecida, diretora do Centro Pequeno Príncipe. Quero agradecer a presença de todas. Finalizo agradecendo a presença e a participação de todas. Como falado anteriormente, essa é a nossa 7ª jornada pedagógica, de forma diferencial devido à pandemia. Nosso tema, a relação e o texto escrito. As cenas traz o protagonismo infantil, suas ações vividas no percurso, mostra os meios que as crianças utilizam para explorar, descobrir e pesquisar o ambiente educacional. Cada cena tem sua intencionalidade e é necessário que tenhamos um olhar atento para essas questões, tão rica e de grande valia no nosso fazer pedagógico. As fotografias fazem parte da comunicação, das ações, ajuda no registro e é considerado um registro real. Mostra os avanços e as habilidades das crianças diante de todo o percurso trabalhado. Finalizo deixando uma frase para a nossa reflexão, que fotografar é a história que não soube contar em palavras.